Em São Paulo, Tarcísio de Freitas tomou posse, encerrou o período de 28 de... O quê? Desculpa. Período de 28 gestões do PSDB, é isso? 28 anos de gestão do PSDB no estado. Renan Suquevicius está com a gente, vai trazer mais detalhes. Renan, a gente falava sobre dois discursos muito parecidos, né? Conta pra gente como é que foi toda essa cerimônia. Boa tarde pra você. Oi, gente, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Pois é, dois discursos, a posse e a transmissão do cargo aconteceram aqui em São Paulo em dois lugares diferentes. Primeiro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e depois na sede do governo, Palácio dos Bandeirantes, de onde eu falo agora. Antes de falar dos discursos, só trazer algumas informações porque claro, aqui a conversa foi nacionalizada, não há dúvidas disso, né? Os jornalistas questionaram Tarcísio com relação a como será a relação do governo paulista com o governo Lula. Tarcísio não vai para a posse em Brasília, não vai cumprimentar o presidente Lula pela eleição, mas isso é mais simbólico, não quer dizer nada de forma prática, porque aos jornalistas, o novo governador paulista disse que a relação tem sido boa com o novo governo. Palavras dele, ele disse que teve conversas excepcionais com o governo Lula e que o contato será republicano. Nos dois discursos muito parecidos que ele fez nesse dia primeiro, ele falou que não há crescimento de São Paulo sem ter crescimento do Brasil e que vai ter uma parceria sim com o governo federal. Ele fez a sua primeira entrevista coletiva, deu a primeira entrevista coletiva aos jornalistas como governador empossado e já elencou algumas prioridades do governo dele nesses primeiros dias, falou bastante no campo tributário, em manter uma preocupação com a rigidez fiscal, falou sobre estudos para desestatizações e sobre o leilão do Rodoanel, que é um importante anel viário na região metropolitana de São Paulo. Mais cedo, Tarcísio e Felício Ramute, o vice dele na chapa, participaram da cerimônia de posse e transmissão de cargo, como eu disse, começou na Lesp. Lá eles fizeram um juramento e assinaram um termo de posse, e aqui os secretários foram empossados um a um. E foram discursos muito parecidos. Só que houve uma diferença no discurso feito aqui na sede do governo. Foi um discurso mais emocionado. Ele foi às lágrimas, chorou, se emocionou quando falou da família. E nos dois discursos ele citou o presidente Bolsonaro. E nos dois ambientes, no plenário, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e no auditório, aqui no Palácio dos Bandeirantes, foi bastante aplaudido quando citou Bolsonaro. Vamos acompanhar. Hoje é dia de agradecer a população de São Paulo, que me acolheu de forma muito carinhosa, que não perguntou de onde eu vim, que preferiu apostar no para onde ir. Agradeço aos quase 13 milhões e meio de paulistas que acreditaram neste projeto. Entendemos o recado das urnas. Vamos governar para todos, renovando a esperança de um futuro melhor, percebendo e explorando cada potencial do Estado, e são muitos potenciais, apostando na inovação, na tecnologia como arma poderosa para o crescimento e melhoria da prestação de serviço. Esse foi o trecho em que ele diz que a população não questionou de onde ele veio, né? E agora a gente tem, viu, Renan, o trecho em que ele cita, diga. Só antes da gente ouvir o trecho que eu chamei anteriormente, esse ponto é importante porque é uma resposta a críticas que ele recebeu na campanha. Esse argumento, e é um fato, né? Ele não nasceu em São Paulo, ele nasceu no Rio de Janeiro e assume como chefe do Executivo paulista, e isso foi explorado na campanha, inclusive pelo principal adversário, Fernando Haddad, do PT, que disputou com ele o segundo turno, e agora ele responde a isso usando essa frase de efeito, né? Das pessoas não preocupadas de onde ele veio, mas para onde o Estado vai agora que ele está à frente do Executivo. Agora sim a gente vai ouvir a fala quando ele cita o presidente Jair Bolsonaro. Na política inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio. Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é a raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia, como já foi dito nesta casa pelo então governador José Serra.
Tarcísio comemorou nesses 2 discursos, dizendo que ele e outros técnicos chegaram agora ao primeiro escalão do governo paulista. E uma coisa que a gente comentou durante a manhã na transmissão para os ouvintes de São Paulo, obviamente era o sorriso de orelha a orelha de Tarcísio de Freitas durante toda a campanha, nos debates, né, os debates de segundo turno, principalmente como aqui da Band, em que os candidatos podiam se deslocar pelo estúdio, comentavam muito como ele era meio durão, a expressão, não sorria tanto, e aqui, claro, na cerimônia ele estava bastante feliz, sorrindo o tempo todo.